Evangelho de Mateus, capítulo 25. Enquanto você localiza, na ceia nós vamos estar mostrando, teremos batismo também. Eu e minha esposa tivemos esta semana em duas novas igrejas da IBBN, chama-se IBBN Guaratuba e IBBN São Francisco do Sul. Batismo maravilhoso, batismo no mar é coisa divina, irmão. Aqui tinha que ter mar, sabe? Pensa uma coisa bonita, né? É lindo. E 13 irmãos desceram as águas, e mais 17 irão descer as águas agora no próximo batismo. Uma bênção de Deus. De igual modo, a igreja de São Francisco do Sul, maravilhoso, tivemos em várias reuniões com eles. Os irmãos estão eufóricos, abraçando toda a metodologia dos Connects, da IBBN, tudo aquilo que Deus tem dado a essa igreja. Me sinto muito feliz. E agora, possivelmente, para o dia 6 de outubro, um ônibus virá com a parte de São Francisco do Sul, outra parte de Guaratuba, para estar conosco aqui na grande festa do dia 6 de outubro. Deus tem abençoado. Fiquei muito feliz de estar com eles e certamente muitos de vocês, final do ano, poderão estar na IBBN em Guaratuba, que é um lugar nada agradável. É muito ruim, muito feio. São Francisco, então, né, Nutinha, é desagradável, não dá nem vontade de ir, irmão. Pensa num lugar feio, horrível, entende? Você não quer nem vir embora. Aquelas praias maravilhosas, aquele negócio assim. Eu não gosto de praia, mas é bonito demais aquilo. Eu não dou conta de tomar banho em praia, irmão. É uma coisa mais esquisita do mundo. Primeira vez que eu entrei na água, eu bebi 5 litros de água salgada, que até hoje está aqui dentro. Então, não quero não. Não é comigo não. Mas é lindo, né? É lindo. Muito bacana. Mateus capítulo 25, verso 1, diz assim. Acompanhe-me, por favor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Eu posso pedir-lhe mais uma vez, por bondade, para você fechar seus olhinhos? Em nome de Jesus, Paizinho, te rogo e te agradeço. Te agradeço por esse momento maravilhoso e importante. Te rogo pela tua maravilhosa graça, que o teu Espírito nos ensine uma vez mais esta noite. A palavra é tua, assim como nós somos teus. Nada podemos, Senhor, sem a tua bondade. Não conseguiremos aprender coisa alguma se não for pelo teu Espírito ensinar. Então lhe suplico agora, no nome majestoso de Jesus, que tenhamos um coração aberto e que a tua palavra encontre lugar aqui dentro e que eu possa aprender, pois tu sabes bem que como teu servo posso apenas falar, mas que o teu Espírito possa nos ensinar, pois ele é o Senhor desta casa. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, o que podemos aprender aqui esta noite, de modo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo e tão importante,
que é impossível nós extrairmos todas as ricas lições desse texto em apenas uma noite, muito menos em apenas um tempo de ministração. Entretanto, eu vou tentar ser sucinto naquilo que o Espírito Santo tem mostrado ao meu coração e alimentado a minha alma, que talvez possa te alimentar de igual modo. Jesus está trazendo a toda a igreja, é claro que muito especialmente naquele período aos seus discípulos que o ouviam, e declarando-nos como igreja as coisas que brevemente devem acontecer, partindo do princípio de que esse sermão enorme que Jesus expõe aqui no capítulo 25 e 26 do seu livro, foi tudo apenas em um momento, em uma longa participação com os discípulos acerca das coisas vindouras. E todo esse desenvolvimento do sermão profético da vinda de Jesus se deu em razão das perguntas que os discípulos fizeram. Jesus estava em Jerusalém na última festa de Páscoa da qual ele participou. Era a sua última estadia em Jerusalém. E eles estavam observando o templo. Esse templo fora reconstruído por Herodes, adequado a alguns modelos e algumas coisas que se parecia com o templo de Salomão, embora não tinha as incrustações de ouro e todas as pedras preciosas que Salomão havia colocado antes, justamente porque no ano 532 Nabucodonosor arrancou por derradeira vez tudo que tinha de prata e de ouro dentro desse templo, e agora o templo tem apenas edificações belas, suntuosas, mas de pedra e mármore. E o que acontece é que os discípulos estavam caminhando com Jesus dentro dessas imediações e chamou Jesus para ver as estruturas do templo. Colunas gigantescas que alguns artefatos de arqueologia apontam que elas davam em torno de 1,40 m de diâmetro, tal era a dimensão das colunas. Coisas belas, grandiosas e bonitas, revestidas de mármore, elas davam um certo brilho, porque a luz do sol, o mármore branco, ele reflete e fica como que um ambiente de limpeza extraordinário, parecido com o Parthenon ou com o templo de Diana em Efésios, que seguiu a mesma cópia, que fizeram do mesmo modelo do templo de Salomão. Perceba agora que eles chamaram Jesus e disseram: olha só as colunas do templo, olha que coisa bonita, Senhor, como essas pedras conseguem sustentar toda essa estrutura que está acima delas. E impactados com aquilo tudo, esperavam que Jesus compartilhasse da mesma admiração. Afinal, qualquer pessoa admiraria. E o que Jesus estava ali disposto não era admirar a beleza das pedras, mas era sim ensinar os discípulos aquilo que o templo significava de fato e verdade. Mas os discípulos estavam de olho nas coisas secundárias, daquilo que alimenta os olhos, mas que não sacia a alma. E Jesus então deu uma resposta para eles, das quais o coração dos discípulos não se apegou muito e não se alegrou muito, porque ele disse: está vendo essas pedras, nessas colunas, tudo isso aqui não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Como quem quiser dizer: isso aqui é só pedra, isso aqui não significa nada, isso aqui vai ficar, isso aqui vai passar, isso aqui é coisa que foi edificada pelo homem e de nada tem de valor no reino de Deus. E os discípulos então, com essa resposta de Jesus, perguntaram a ele, dizendo assim: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinais há da sua vinda e do fim dos tempos? Então eles fizeram uma pergunta com 3 coisas, ou seja, uma pergunta tripla. Eles queriam saber quando é que ia acontecer o que Jesus havia acabado de dizer, quando que as pedras iriam cair, ia ficar só pedra sobre pedra. Mas também disseram: que sinais haverá da sua vinda, Senhor? E por fim eles disseram: Senhor, quando que acontecerá essas coisas? Explica-nos a nós. Perceba que Jesus começa em toda a sua mensagem a explicar de maneira didática, paulatina, embora dentro da sua fala ele coloca citações da grande tribulação, mas também do princípio de dores, dos eventos históricos que aconteceu em Jerusalém logo após a sua partida. Tudo isso exalado de maneira tranquila. Ele começa dizendo acerca do tempo histórico. Ele fala de que isso acontecerá quando no ano 70, isto é, 36 anos depois da partida de Jesus, da subida aos céus, um certo homem chamado Tito, um general romano, que tinha a incumbência de aplacar, de destruir, de terminar um foco de rebelião que havia em Jerusalém. Esse foco de rebelião é desde os dias de Jesus, onde havia um grupo que esperava que houvesse uma revolução armada e libertasse Israel das garras de Roma. Inclusive os próprios discípulos de Jesus, a saber, alguns deles, Simão, por exemplo, fazia parte desse grupo de revolucionários que queria levantar-se contra Roma e esperava um capitão. Eles eram chamados de zelotes, e dentro dos zelotes havia uma tribo, um grupo mais
voraz, mais sanguinário, mais ávido pela guerra e pela libertação. Como Jesus não veio promover libertação através da espada, nem do sangue, mas veio trazer a glória de um reino que pudesse libertar o mundo da escravidão, da ignorância do diabo, perceba que esse grupo continuou com as suas empreitadas, com as suas investidas, na tentativa de conquistar mais adeptos, e 30 anos depois estava forte essa rebelião, e os imperadores já haviam tentado suprimir isso de tal maneira, e não conseguiram. Perceba que agora não tem só o foco de rebelião por conta dos zelotes, mas tem também o foco de uma igreja que está em polvorosa, que está avançando pelo mundo. Tem Paulo sacudindo os alicerces de Roma e pregando em todos os lugares e fazendo com que o evangelho chegasse aos distantes rincões de toda a Ásia. Então agora eles estão perturbados não só pelo evangelho, mas também pelos zelotes e vice-versa. E decide, portanto, Roma, que tem que enviar alguém para lá, para aplacar tudo isso, para terminar com tudo isso, para eliminar tudo isso. Nero estava sobre essa volúpia de destruir a igreja, e os outros generais sobre a volúpia de conquistar mais povos. É por isso que general Tito marcha triunfantemente para toda a região da Galileia, passando por Tiro, Sidom, por toda aquela região da Síria, e foi destruindo e conquistando, e chega em Jerusalém, ele varre a cidade como um todo, ele destrói por completo, mata muita gente, persegue os cristãos e acabou com Israel. Definitivamente ele destruiu para todo o período da existência do judaísmo, ele acabou e veio se tornar um povo novamente, milênios depois. Perceba que não dá tempo de eu entrar nesses fatos históricos agora, mas quando o general Tito destrói Jerusalém, ele entra também no templo e destrói por completo, para tirar toda e qualquer fagulha de ouro que havia no templo, e destruiu de tal ponto que a Bíblia diz que não ficou pedra sobre pedra. Eles vinham com suas marretas enormes e com seus escravos, e eles quebravam as pedras, literalmente, aquelas grandes pedras grandes que faziam assim, colocadas uma sobre a outra, e fazia-se a coluna. Eles deram conta de quebrar uma por uma, na perspectiva não só de destruir o templo por completo, mas também tentar tirar os fragmentos de ouro que havia dentro daquelas pedras. Isso fez com que se cumprisse a fala de Jesus. É dentro dessa mesma fala que Jesus diz: ai das grávidas e das que estiverem amamentando naquele dia. Por quê? Porque quando o general Tito veio, ele veio como uma inundação, veio numa violência, numa rapidez, e as mães tiveram que correr grávidas, e não só por causa disso, ele tinha a audácia, segundo conta a história, tiravam os bebês e costuravam de volta com ratos vivos dentro do útero daquelas mães. Tal era a violência romana. Por isso que Jesus diz: ai das grávidas e ai das que estiverem amamentando. Por quê? Porque a prática de cortar os seios estando elas vivas não é uma prática africana, é uma prática romana. Fora feito pelos algozes de Tito. Todas aquelas que tinham filhos pequenos, os filhos eram levados escravos, e as mães eram decepadas das mamas de tal modo para que elas morressem e se esvaindo sangue pelas mamas. Tal era a crueldade romana. Por isso que Jesus coloca essas citações aqui dentro de sua resposta. Por exemplo, lá no versículo 19 ele fala sobre isso. Observe que essa é a primeira parte. Então ele faz uma aplicação da segunda parte. Ele começa a explicar a partir do versículo 4 do mesmo capítulo 24, dizendo acerca dos sinais que haveriam de acontecer, os sinais da sua vinda. Então ele traz uma série de textos, muito especialmente 10 versículos, expondo os sinais que antecedem a sua vinda, do que ele chama de princípio de dores. Ele fala que ao longo de todo o período da igreja, isto é, um tempo indeterminado, esse tempo poderia ser 100 anos, como está sendo 2000 anos, pode até ser 2050, pode ser até 2500, não sei, também não há como saber, só ele o sabe. Entretanto, o que ele diz aqui é que esses sinais aconteceriam ao longo do tempo, como por exemplo dizendo: haverá sinais no sol, sinais na lua, haverá sinais terrestres, como terremotos, maremotos, angústia das nações, guerras e rumores de guerras, ameaças, fome, peste e tantas outras coisas. O que você percebe, e alguém pode dizer: mas isso sempre houve na história. É verdade, sempre houve. Só que o que Jesus está dizendo é que isso seria aumentado, e que isso seria percebido. Para você ter uma ideia, só sobre terremoto, por exemplo, no primeiro século, no século em que Jesus viveu,
houve grandes terremotos, isto é, 6 grandes terremotos. Mas só no século passado, que vivemos no século passado, houve 6.190 terremotos. Percebe o quanto foi o aumento de tudo isso, o quanto tem crescido tudo isso. E à medida em que a Bíblia cita essas coisas dos sinais, a nossa geração é a que mais tem visto os sinais. Jesus disse de maneira muito clara que em nosso tempo a ciência se multiplicaria. Isso aconteceu, obviamente, de 60, 70 anos para cá, melhor, de um século para cá. O mundo viu a tecnologia e a inteligência humana se expandir de tal maneira, sem precedentes. E é um fato que hoje a gente não cria nada. Tudo que os homens estão fazendo hoje é a partir daquilo que a inteligência multiplicada já fez. Hoje a gente só copia o que já foi inventado. O tempo de grande maximização da ciência foi no século passado. Observe, portanto, que o que Jesus disse acerca dos sinais está se cumprindo em sua totalidade. Não existe nenhuma dúvida quanto àquilo que ele havia dito que ia acontecer, como por exemplo, ele fala em Lucas, lá no capítulo 19, o verso 21, quando cita acerca dos sinais evidentes da grande dor. Observe que Jesus diz que haverá na terra, ou haveria na terra, um tempo de angústia do que precede, ou melhor, é o capítulo 20, assim por diante. Fugiu a cabeça aqui agora. Enfim, deixa eu correr. Percebe que ele disse assim, ó, haverá uma angústia entre os homens, como que ondas do mar. Os homens ficariam perplexos, absurdamente assustados com o rugido do mar, com o barulho das ondas. Ele não está falando de maremotos ou tempestades ou coisas parecidas. Ele está falando de uma histeria global. Ele está falando de mentes humanas perturbadas. Ele está falando de estresse, depressão. Ele está falando de uma angústia onde as pessoas correm de um lado para o outro, tentando satisfazer sua alma e nada consegue. Onde o homem trabalha 8 horas não é suficiente, trabalha 12 horas não é suficiente. No reino dos céus, mas o seu efeito acontecendo aqui na terra é o meio da grande tribulação, caminhando já para o fim dos 7 anos. Depois das 7 trombetas, você vai ver 7 taças da ira divina, que começam do capítulo 16 de Apocalipse, explicando-as até o versículo 9. Logo entenda, essas 7 taças marcam o fim dos 7 anos, isto é, o dia de dor. Esse período de dor, governado pelo anticristo, é apontado aqui por Jesus como que o tempo do fim. Mas antes desse tempo do fim, ele expõe a parábola das 10 virgens, e era sobre isso que eu queria pregar. 10 minutos. Difícil, né? Você faz assim quando o horário acabar? Tá bom. Perceba que o que ele constrói aqui é um cenário fácil de identificar. Ele tenta construir na nossa memória, na nossa mente, um cenário de um casamento. Só que é um tanto que estranho, porque aqui ele apresenta 10 noivas para um noivo. E ele está usando uma metáfora do que acontecia nos casamentos daquele tempo. Embora fosse uma noiva, mas se preparavam 10, 12 outras colaboradoras da noiva, servidoras da noiva, como madrinhas, que se vestiam igual, e que moravam igual, e que andavam igual, e que iam para a mesma casa. Só que uma só era noiva, tinha os prazeres com o noivo, mas todas estas madrinhas, servidoras, como por exemplo, quando um homem ia buscar a noiva para o seu filho, todas aquelas servas daquela noiva que tinha naquela casa iam junto. Então o cara não comprava o pacote de uma mulher só, ele comprava o pacote de todas as que serviam a noiva. Perceba que nenhuma mulher que tinha um pouquinho de dinheiro, cujos pais fossem abastados naquele período, andavam só, mas tinham suas servas. Era uma vida boa. Tinha as servas que serviam a noiva. Então as servas se vestiam de igual modo. Daí a ideia de madrinhas, para acompanharem a noiva, para seguirem a noiva. Só que naquele tempo as madrinhas serviam a noiva pela vida inteira. As madrinhas de hoje querem nem saber.
É só na noite do casamento, e foi ontem, fui. Não é não? E até pouco tempo atrás as madrinhas serviam, inclusive, os padrinhos, para dar bons presentes. Hoje não. Hoje é só para dizer oi, adeus. Deus te abençoe. Ainda bem. Já pensou? Percebe que o que Jesus está dizendo agora é usando a analogia daquele tempo. Daí é difícil de a gente compreender, porque hoje o nosso sistema é diferente. Mas vamos deixar a nossa cultura de lado e vamos entender o que ele está dizendo aqui. E ele usa a expressão de 10 virgens para um noivo. O que Jesus esboça é que há um tempo de preparação dessas 10 virgens. O que ele quer colocar em cena aqui nem é a figura do noivo, nem é a figura da festa, mas é a figura da preparação, do tempo em que elas tiveram para se preparar para a chegada do noivo. Observe que ele cita algumas coisas muito interessantes. Primeiro, sendo 10 virgens, significa que todas estavam aptas para que o noivo pudesse escolher uma delas. Todas elas estavam vestidas de noiva. Todas elas tinham lamparinas. E todas elas tinham azeite. Todas estavam iguais. Todas vestiam igual, caminhavam igual, faziam parte da mesma comunhão. O problema que ele cita é o tempo de preparação, é o tempo de espera, é o tempo da caminhada na expectativa de que o noivo chegue. É aqui que foca Jesus a sua fala. Perceba que quando a Bíblia diz no verso 6 que quando o noivo veio, apenas 5 estavam devidamente prontas. Só que observe um outro detalhe riquíssimo, importante, que a partir dele se desdobra. Diga comigo: todas eram virgens, todas vestidas iguais, todas esperavam o noivo. Melhora a sua voz para me empolgar, para me terminar ligeiro, e diga assim: todas tinham lâmpada, todas tinham azeite, todas dormiram. Aqui está toda a sincronia do que Jesus quer ensinar. Todas elas caminharam igual, todas elas esperavam igual, todas elas viveram igual. A diferença é que ao longo do tempo algumas se dedicaram mais que as outras. Algumas prestaram atenção no seu modus vivendi mais do que as outras. Algumas entenderam que elas precisavam de tempo em tempo verificar o nível de unção em sua vida. A diferença se dá que 5 delas não se importaram com o seu status de vida diante de Deus. Entenderam que o vestido era suficiente, que ter a lâmpada era suficiente, que ser virgem era suficiente, que ter um pouquinho de fogo era suficiente. Só que se esqueceram que o azeite precisava ser recarregado de tempo em tempo. E é isso que Jesus quer enfatizar: que o dia de sua vinda, no arrebatamento da noiva, no dia em que ele vir nos buscar, e ele virá nos buscar, o que nos diferenciará não são os vestidos, não são a carteirinha da denominação que você faz parte, não é o tipo de lâmpada que você possui, ou a credencial, ou o diploma que a gente tem, mas é como andamos diante dele e como nosso nível relacional com ele está sendo edificado. O que se preconiza aqui a partir da fala de que todas dormiram. Dormir não caracteriza aqui um problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que tardando o noivo. A palavra dormir aqui não está dizendo que elas morreram, pecaram ou deixaram de amá-lo. Está dizendo que teve um tempo enorme de espera. E esse tempo enorme de espera proporcionou a elas 2 coisas. Diga comigo: cansaço
e perseverança. Diga mais forte: perseverança e, como consequência, cansaço. Só que o que Jesus enfatiza é que, embora vencidas pelo cansaço, mas não perderam sua essência. Embora vencidas pelo tempo, mas não perderam a sua unção. Embora vencidas pelo tempo, não perderam a sua paixão pelo Senhor. Mantiveram o mesmo ardor, a mesma expectativa. Porém, 5 delas, completamente despreparadas, também dormiram. Quando o anúncio chegou, aí vem o noivo, que diz que ouve-se um grito. Alguém diz: esse vai ser o grito dos anjos dizendo: prepara-te, igreja, porque o arrebatamento vai chegar. Não. A Bíblia diz que o noivo chega de surpresa. Que grito é esse? É o grito que estamos vendo hoje, as dores de parto acontecendo. É o grito das nações, é o grito da igreja, é o grito das pessoas, é a natureza gritando, como diz a Amazônia gritando, não podia perder. Enfim, é o mundo em desespero, como que anunciando: algo diferente tem que acontecer, e vai acontecer. O funil do divino está ficando mais fino. Então significa 3 coisas super importantes. Primeiro, diga para quem está ao seu lado: esse é o tempo de avaliarmos o nosso nível relacional com o noivo. Tem muita gente enganada. Tem muita gente achando que ela vai ser arrebatada, que vai subir de encontro com o noivo pelo simples fato de bater cartão no dia de culto, quando ele pode vir. Tem muita gente enganada achando que pelo simples fato de ser filho de crente, a carteirinha no céu dele já está garantida. Está muito enganado. Tem muita gente sossegada, confortável, vivendo com um pé lá, outro cá, vivendo no mundo da mentira, da fantasia, da maledicência, do pecado escondido, achando que o noivo não está vendo, achando que ele vai conseguir enganar por baixo dos vestidos, que não é mais virgem, ou que não tem mais azeite em sua botija. A segunda coisa que ensina-nos o texto, diga para quem está pertinho de você, diga: o azeite do que significa a unção da presença do Espírito não é permanente. Aprendemos hoje pela manhã na escola dominical: andar com o Espírito Santo exige de mim esforço. Não é um obreiro colocar a mão na minha cabeça e dizer: será cheio do Espírito Santo, e eu sair daqui e dizer para toda a vida: virei revestido pelo X-Men da modernidade. Não é beber um elixir que me transforma num super-herói. Não, Senhor. Absolutamente. Tem muita gente achando que relacionamento com o Espírito Santo é uma prática verbal. E essa é uma análise que eu tenho que fazer com a minha própria visão. Ninguém tem o poder de avaliar o nível de óleo da minha lamparina. E todos aqueles que acham que o nível espiritual dele está bom, é sempre o mesmo que acha que pode olhar para quem está do lado e dizer: a tua lamparina está menor do que a minha. Essa é uma característica que só eu posso ter acerca de mim mesmo. Eu tenho essa característica de observar o nível de óleo do meu relacionamento com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, dizendo: e não vos embriagueis com vinho, como quem quer dizer, não dê lugar às coisas passageiras e efêmeras desta vida. Não se apegue às coisas da carne, mas ao invés disso ele diz: enchei-vos do Espírito. Como, pastor? Bebendo uma água ungida.
dando 7 pulos na sexta-feira pela manhã, na oração das 6 às 7. Ao contrário, ele diz, falando entre vós em salmos, isto é, uma linguagem santa, uma linguagem de gratidão, uma linguagem de adoração, uma linguagem de louvor, uma linguagem que exercite a piedade diante de Deus. O que ele está dizendo é: aparte-se de tudo aquilo que é carnal e apegue-se a tudo aquilo que promove um relacionamento íntimo com a divindade. Toda essa sequência, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Sabe o que ele quer dizer isso? Que quando eu estiver conversando um com o outro, a linguagem dos salmos tem que estar na minha boca. Do jeito que se fala salmos, é o jeito que eu deveria conversar, com santidade, piedade, amor, cuidado, buscando sempre o melhor do meu próximo. Ele continua e diz no verso 20, que além de eu manter uma linguagem espiritual, de conduzir as pessoas em tudo aquilo que eu vou falar, em uma linguagem de salmos, ele me convida a uma atitude um pouco mais radical, sempre dando graças a Deus por tudo. Agora ele foi duro demais. Quer dizer que para me manter a minha lamparina acesa com azeite, eu tenho que usar essa radicalidade toda, dando graças a Deus por tudo, mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando as coisas me apertam, quando a frustração chega, quando a dor chega, quando a crítica chega, quando a perseguição chega. E é justamente nessa hora que o caldo é purificado. Como já citei a vocês aqui algumas vezes, logo que eu cheguei aqui em Dourados, eu fui naquele carinha que tem aqui na 5 tomar um caldo de cana, daquele bem cheio de açúcar, que deixa o diabético assim, zen. E o cara faz um copão sarado, não é? E naquela época era 2 pila, não sei quanto é hoje. E ele pegou uma cana bem grossona assim, passou e saiu aquele caldo e botou um tanto assim. Eu digo, delícia, é isso aí mesmo. Aí ele pegou a cana, dobrou e passou de novo, saiu outro tanto. E ele pegou aquele bagaço, já estava seco, dobrou de novo, passou de novo, saiu outro cardinho. Aí ele dobrou a 4ª vez, eu interrompi. Eu digo, meu irmão, você vai pôr o bagaço para mim agora? E ele disse, calma senhor, o açúcar está aqui. Foi na 4ª vez, que era só aquele bagaceira que saiu um caldinho branco grosso. Ele diz, isso aqui que está o doce da cana. É no último momento, quando está moendo mesmo, quando parece que não vai sair mais nada. É exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo. Dá graças a Deus em tudo, mesmo quando você chegou na 4ª moída e que parece que não vai sair mais nada de você. O Espírito Santo está dizendo, o melhor azeite eu estou tirando aí agora. É por isso que a gente passa por lutas e provações, porque é por meio delas que a gente enche a lamparina. Mas a gente não quer passar por elas. Deus nunca nos aperfeiçoa se não for por meio da dor. É por isso que ele disse a Jeremias, desce a casa do oleiro e observa o oleiro trabalhando o barro, e você vai perceber que o barro se quebra na mão dele. Então ele desfaz tudo aquilo, e com aquele barro quebrado ele amassa e faz um novo vaso, de acordo com o que lhe apraz. E diz o Senhor a Jeremias, porventura não sois vós como o barro nas mãos do oleiro? Outra feita ele usa o próprio Jeremias e diz, Jeremias, pode o barro questionar com o oleiro acerca das coisas que ele lhe faz? Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado para mim terminar correndinho e diga para essa pessoa, quando a dor chegar, misericórdia irmão, eu estou aqui pegando fogo, você está aí devagar, chacoalha o irmão que está pertinho de você. Anda, senhor, faz um barulho aí, porque esse povo está devagar demais. Fala comigo, por favor. Chacoalha o irmão que está pertinho de você e diga, sabe quando apertar o caldo? Sabe quando só sobrar o bagaço? Levante a mão para o céu, porque Deus está extraindo o melhor de você, do que os outros não vê nada. Significa que o melhor está aí dentro.
Quando a gente olha para ele e diz: Paizinho, eu não aguento mais, basta. E ele diz: eu te conheço, você já falou isso para mim umas 4 vezes. Eu apertei mais um pouquinho, saiu o caldo, e você disse: não aguento mais. E Deus diz: aguenta mais uma torcidinha, vou torcer mais um pouquinho. Então não se assusta não. Ele está torcendo e ele sabe a hora de parar. Ele sabe a hora de parar. E quando ele sabe de parar, é porque o teu caldo melhor já encheu a tua lamparina. Então o noivo vai te encontrar, e qualquer hora você está pronto para partir. Dá graças a Deus em tudo. Que tal levantar suas mãos aos céus agora e dizer: eu te dou graça até pela dor que eu estou passando. Mas o apóstolo Paulo ainda diz no verso 21, além de vivermos uma vida de gratidão a Deus em todas as circunstâncias, ele, meu Deus, irmão, foi longe. Ele diz que a gente precisa viver uma vida de sujeição, de total desprendimento de nós mesmos e de serviço para com o nosso próximo. Portanto, olha para quem está pertinho de você e diga: você quer realmente manter a lamparina na medida? O murmúrio foi legal, melhora, melhora, melhora. E diga: quer mesmo manter o azeite na medida? Tenha coragem de se submeter em amor ao seu irmão. O que ele está dizendo? Que a vida nesse tempo de espera pelo noivo tem que ser uma vida de reciprocidade, de acordo com a característica do reino dos céus. E a característica do reino dos céus nada mais é do que submissão em amor um para com os outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha vontade não pode ser maior do que a vontade do pastor Joseph. Quer dizer que o meu interesse não pode ser maior do que o teu interesse. Eu sempre tenho que olhar que o teu interesse seja maior do que o meu no Senhor. O meu interesse não pode sobrepor o interesse de Deus. O teu interesse não pode sobrepor o interesse de Deus. E o interesse de Deus é que vivamos de tal maneira que o mundo veja Deus em nós. É por isso que Jesus disse: se vos amardes como eu os amo, então o mundo conhecereis que sois meus discípulos. Dura essa palavra. Como que a gente ama o que nos arrebenta? Não é? Dá um beliscão em quem está perto de você e diga: como é que eu vou amar você me beliscando? Uau, é difícil pra caramba. Mas o que ele está dizendo é que esse tempo de espera é o tempo de filtragem daqueles que de fato amam ao Cordeiro. Em terceiro e último lugar, já deu, fique em pé, por favor. Fique em pé. Cara, é uma pena, mas outro ano eu prego o restante que falta aqui. Diga para quem está ao seu lado: em último lugar, ele quer nos ensinar que o único que tem interesse e responsabilidade de entrar com o noivo na sua câmara é quem é o dono da lamparina. Sabe isso que quer dizer, querido? Jesus não vai abastecer a minha nem a sua lâmpada. Essa tarefa não é dele. Por isso o texto diz: ide antes e comprai ao que vende. A tarefa de se preparar para encontrar o noivo é minha. Ele me ofereceu todas as armas e todas as virtudes para isso. Eu posso nele viver todos esses valores, mas a disposição de fazer isso sou eu. Eu é que preciso querer viver esse reino a ponto de reclusar a mim mesmo dentro da minha insignificância, colocar o meu ego abaixo daquilo que creio e entender que nada sou, apenas pó, e que se eu não entender que sou apenas pó,
O meu orgulho e a minha soberba me impedirá de ir atrás de quem vende o óleo, justamente porque eu acho que eu não preciso dele. Aqui se desdobra pelo menos 8 tópicos. É claro que eu vou parar aqui, mas eu quero só te dizer que isso aqui que Jesus está dizendo é um ensino da vida diária, e que eu e você temos que optar se queremos viver para ir ao céu ou se queremos viver para ficar na terra. Por quê? Concluo dizendo: a fala de Jesus deve ser preconizada em nós aqui esta noite. Vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E se ele vier agora, o que nos faz pensar que ele nos esperará ir até a venda espiritual mais próxima? Isso demanda de tempo, isso demanda de arrependimento, isso demanda de disposição de viver. Alguém pensa que o céu é garantido simplesmente pelo fato de ser membro de uma igreja, mas eu ser membro de uma igreja e não viver como filho de Deus não me garante o céu. É por isso que a Bíblia diz: santificai-vos, apartai-vos do mundo. Jesus disse de maneira muito clara em João 17: o mundo não é seu amigo. Porque se você e eu, segundo João dizendo, nos tornarmos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus, e o amor de Deus não está em nós. O que isso quer dizer, pastor? Que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, acima de mim mesmo, acima de meus prazeres pessoais, acima de meus interesses, acima de meus negócios, acima de meu dinheiro, acima de minha profissão. Esse é o tempo em que o eu tem roubado o trono de Deus em nosso coração. Esse é o tempo em que a profissão tem se tornado seu Deus. Esse é o tempo em que o seu trabalho tem roubado Deus de você. Esse é o tempo em que você tem endeusado a sua casa, o seu descanso, a sua família, as suas férias. Esse é o tempo em que você tem colocado o seu ganho acima de Deus. Quantas vezes você parou de servir a Deus, de adorar a Deus, de cultuar a Deus por causa do seu ganho? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa para si mesmo, para fazer para Deus? Porque nós estamos substituindo o que é prioritário pelo que é necessário na nossa vida. Que o Senhor nos dê capacidade de olhar para dentro de nossa própria lamparina e ver a quantidade de azeite. E queira Deus que, se a gente conseguir diagnosticar e vermos que o azeite está curto, tenhamos nós tempo ainda de, com persistência, através desse relacionamento com o Espírito Santo, reabastecer a nossa lamparina. Esse é o tempo de análise. Talvez você chegou aqui esta noite, como todos os dias, de uma forma completamente despreocupada. Mas o que eu quero esta noite aqui realmente é te preocupar. É despertar em todos nós aqui essa preocupação. Como eu estou vivendo diante de Deus? Termino minha fala ali dizendo e lhe alertando, irmão: Deus continua o mesmo, severo e justo diante de todos nós. Ai de nós por nós mesmos, e cada um julgue a si mesmo. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios 11, 23, que cada um de nós analise a si mesmo, de tal modo que não precisemos ser julgados pelo Eterno. Que tal esta noite nós fazermos essa reflexão interna em nossa alma, fazermos como que uma CPI de nossos pensamentos, passar uma radiografia em toda a nossa vida, e diante de Deus apresentar o laudo
e se acharmos sendo culpados pelo Espírito Santo, termos a coragem de dizer a Ele: Senhor, eu não quero viver mais desse jeito de agora em diante, eu quero mudar isso dentro de mim, ajude-me. As mentiras, as maledicências, as cobiças, as traições, as pornografias, as masturbações, todas essas carnalidades, todas essas pisadas erradas, esse destempero emocional, essa fala desconcertada com o Espírito Santo, essa boca cheia de palavras torpes, essas piadas nojentas na sua alma, isso tudo tem que ser tirado. Essas novelas incrustadas em seu ser, esse incesto sendo pregado através daquilo que você vê, em nome de Jesus, hoje é hora de fazer uma análise aí dentro, tudo aquilo que você tem vivido e que talvez não tenha sido fiel ao seu marido, leal à sua esposa, fiel um ao outro, segredos escondidos que, se o Espírito Santo quiser, Ele vai revelar, e isso vai ficar feio. É hora de policiar e cuidar de tudo isso. O noivo está às portas, Ele está às portas. O grito diz: eis aí o noivo. Eu quero orar com você essa noite. Sim, essa noite eu vou te oferecer essa oportunidade de autoavaliação. E se o teu coração sentisse que essa avaliação tem que ser feita agora, eu vou lhe oferecer esse espaço aqui. Talvez você diga: eu sou crente, eu não posso ser visto indo lá na frente. Não importa, as pessoas fecharão os olhos e você só vai abrir os seus olhos se você for sair e vir aqui à frente, porque agora não é hora de analisar quem está com a lamparina vazia, é hora de se autoanalisar. Eu vou te convidar agora, no nome de Jesus, para você inclinar a sua cabecinha, fechar os seus olhinhos, e sob a unção do Espírito Santo é que vai fazer Ele em você e em mim esta avaliação. E eu vou fazer essa breve oração agora. E se o teu coração te convidar a uma reconciliação, a um conserto, a um reconhecimento, a um reabastecimento, não importa, você pode ser crente, pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser o que for, mas a lamparina só eu e você que consegue ver, cada um de maneira individual. Então, em nome de Jesus, Paizinho, eu oro com a tua igreja agora. Quem dera eu tivesse condições, Senhor, de expor-lhes tudo aquilo que tem me revelado nesta palavra, mas de maneira sucinta. Eu creio que não é pelo muito falar, mas é por ti, Senhor, que o entendimento caia ao coração. Senhor, sonda-me por maneira completa, como orou teu servo Davi. Eu oro agora, Senhor, sonda-me, esquadrinha-me os rins e a minha alma, procura dentro de mim, Senhor, na divisão das juntas e medulas, no mais profundo escondido do meu ser, lá na profundidade da minha alma, onde nada consegue perscrutar, mas que o Senhor consegue ver. É por isso que eu te peço agora, Espírito Santo, olhando para cada um de nós, fazendo o que a gente consiga ver dentro de nós mesmos. Senhor, eu abro essa oportunidade para a tua igreja, obedecendo a tua direção, justamente reconhecendo o meu papel de menor, mas de obrigado a expor à tua igreja aquilo que a tua palavra diz. Então eu lhe peço agora, meu Paizinho, comunica ao meu coração e comunica ao coração da tua igreja a necessidade da qual temos. Eu quero orar por eles, Pai, mas isso seja feito segundo o teu querer, em o nome de Jesus. Com seus olhinhos fechados, com seus olhinhos fechados, enquanto essa canção é ministrada de maneira sensível, eu te ofereço essa oportunidade. Se você quiser sair agora do seu lugar, não há acusação, não há peso, ao contrário, abraço estendido, porque eu quero te ver no céu,
Eu quero te ver no céu. É a ideia, é o desejo de todo o coração pastoral, é que todas as ovelhas do aprisco subam juntas ao céu. Então, se o teu coração sente essa necessidade de dizer: Senhor, coloca mais óleo na minha lamparina, eu te rogo, sai agora do seu lugar e vem aqui diante desse altar, e aqui diga para Ele, fale com Ele, abre o teu coração, a tua alma, expõe a Ele o que tem ferido você, ou as pessoas têm pecado contra você e você tem sentido dores por causa disso. Então faça com Ele agora essa palavra e diga para Ele: Senhor, eu preciso de sua ajuda. É com você e Deus. Sai agora do seu lugar, se você quer, em nome de Jesus. Sai agora do seu lugar. Canta, pastor, por favor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Venha. O Rei Jesus, Não deixe o teu coração apreensivo. Venha. coração deseja vê-lo. Permaneça com seus olhinhos fechados. Pra sempre estar. Se houver alguém aqui agora, em nome de Jesus, tanto na galeria quanto na nave da igreja, permaneça com seus olhinhos fechados. Se houver alguém aqui essa noite que queira entregar seu coração a Jesus, reconciliar-se com Jesus, refazer a sua aliança com Ele, onde houver alguém aqui essa noite que diz: eu não posso ficar mais sem Jesus, eu tenho que estar preparado. Onde você estiver, basta dar um sinal com as suas mãos, levantar uma de suas mãozinhas para que eu possa ver você. Se houver alguém aqui essa noite que diz: eu, pastor, eu sou essa pessoa, eu quero me reconciliar com Jesus. Lá tem alguém? Abraça esse alguém, ore com ela, se possível traga ela aqui que eu quero abraçá-la, se possível. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mãozinha. Se essa pessoa que levantou a mão em cima puder vir aqui, eu queria abraçá-la. Onde está a segunda pessoa esta noite que diz: eu quero reconciliar, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Pare de correr, pare. Aleluia. Pare de fugir. Pare de se esconder dele, pare. Se entrega hoje de novo a Ele, se entrega. Você sabe que não dá mais para esperar, você sabe. Onde está você? Levante uma de suas mãozinhas, levante. Onde está a segunda pessoa esta noite que diz: eu quero esse retorno, essa reconciliação. Eu quero de novo ter Deus em mim, ser livre da condenação. Eu quero de novo. É meu último convite. Onde está a segunda pessoa? Aqui está a segunda pessoa. Que bênção! Oh, que bênção, que bênção! Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Oh, aleluia! Nós temos a terceira pessoa. Oh, eu quero abraçar você. Onde está a terceira pessoa? Vem cá, a terceira pessoa. Oh, que bênção. Coração deseja ver. Oh, aleluia! Em sua presença pra sempre. Todos em pés, todos em pés, todos em pés. Aguardo o dia em que Ele vem. Oh. Tem a terceira pessoa.
Já tem 2 pessoas aqui na frente em lágrimas, cujo Espírito Santo está enchendo suas lamparinas. Onde está a terceira pessoa? É meu último convite. Levante a mão agora que eu quero ver você. Oh, em nome de Jesus. A última pessoa desta noite, em nome de Jesus. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Oh, está ali. Vem, filho, vem. Vem, glorifique e aplauda, exaltem. Vem, filhinha, vem. Oh, isso está tendo festa no céu. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu ficaria aqui a noite inteira insistindo, mas eu vou fazer meu último agora, só o último. Tem mais alguém? Onde está a 4ª pessoa? O Senhor está falando com você aí, não está? Vem, filhinho, vem, uma criança se entregando agora. Vem, filhinho, vem. Oh, onde está a 5ª pessoa? Onde está a 5ª pessoa? Temos a 5ª pessoa. Temos. Volta hoje. Volta hoje para Jesus, volta. Ele pode voltar hoje. Você tem que estar pronto para entrar nas bodas do Cordeiro. Há mais alguém? Antes de orarmos e dar a bênção final, cantemos juntos. Cantemos juntos. Coração deseja Cante! em tua presença, pra sempre estar. Meu coração Aguardo o dia deseja mesmo, Senhor. o Rei Jesus. Meu coração deseja ver em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos mostrar. Vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhinhos. Paizinho, eis aqui 5 pessoas que o diabo perdeu. 5 pessoas, Senhor, que o inferno não tem mais domínio sobre elas. 5 pessoas, Paizinho, que os céus agora celebram em razão de suas decisões. Então quero te pedir, meigo Espírito Santo, entra nessas vidas agora, sela eles com a tua bondade. Entra no coraçãozinho deles, Espírito Santo, e revela Jesus de maneira profunda. Revela esse relacionamento de maneira profunda, e que eles tenham essa experiência contigo, Senhor. Que estejam agora prontos para encontrar-se com o noivo quando as portas se abrirem dos céus. Eu lhe peço, Senhor, ainda sobre todos aqueles que aqui vieram, guarde-os no teu amor. Coloque novamente, Senhor, óleo em suas lamparinas, de tal maneira que fiquem saciados, que fiquem cheios, e que seu relacionamento contigo seja profundo e intenso, para que quando as trombetas tocarem, Senhor, sejamos achados dignos de se encontrar contigo. Eu lhe peço agora, meu Salvador, em o nome de Jesus o Cristo, sobre todos estes que aqui estão nessa igreja, os leve em paz, os guarde em seu amor, os abençoe e tenham dias triunfantes, mas que eles estejam prontos para quando tu vier, e sejamos achados dignos de entrar no céu pelas portas. Eu lhe peço isso agora, no amor e no temor de Jesus. Assim eu peço hoje e sempre. Amém, amém. Eu vou terminar, vou lhe dar a bênção, mas deixa eu pedir algo aqui. Essas 5 pessoas que entregaram ou reconciliaram suas vidas com Jesus, sejam conduzidas pelo pastor Ricardo até a minha sala aqui ao lado. Vocês vão ganhar um presente. É só prender um presentinho para vocês. Se o pastor pode conduzi-los, ajudá-los até a minha sala ali, e todos vocês só abrem um espaço aqui e nós vamos terminar agora. Estende a tua mão comigo assim, por favor, mas estende mesmo com força.
Quando terminar essa bênção, já que você está com as mãos estendidas, você deve abraçar 4, 5, 6, 7 pessoas, em nome de Jesus, tá bem? Leva ela daí na minha sala, com as suas mãos estendidas. Diga comigo assim: que o Senhor Deus venha sobre a minha vida, inunde a minha vida de paz, pois eu creio que a minha semana, que a cada minuto da minha vida está abençoado, e eu colherei todos os frutos da bênção de Deus, e eu não abro mão da presença de Deus. Declaro agora, pela fé, em nome de Jesus, que todas as coisas que se levantarem contra mim caiam por terra, em nome de Jesus. Mas declaro, em o nome de Jesus, que os céus se abram sobre a minha vida, pois eu estou abençoado em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, e os que creiam digam amém.